Queridos amigos, unamos nuestros corazones para pedirle a aquel que es la luz, aquel que es el camino, la verdad y la vida, que nos bendiga con su presencia, con su bendito amor que nos acompaña, con ese amor tan maravilloso que nunca cambia, que nos sostiene, que nos da la fuerza para seguir adelante. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, por la bendición de estar en contacto con nuestros queridos benefactores, hermanos queridos, que con tanto amor y paciencia vienen a nosotros en estos momentos de encuentro, de estudio, de oración. Les pedimos que reciban nuestra gratitud y que puedan quedarse en nuestros hogares, que iluminen con sus presencias cada uno de los rincones de nuestros hogares, pero sobre todo nuestros corazones, porque ellos, Señor, son tus mensajeros directos. Agradecemos la oportunidad de estar estudiando, de entender un poco más sobre nuestra naturaleza, lo que venimos a hacer en este mundo y lo que podemos hacer para evitar encontrarnos en sufrimiento, no solo en el más allá, sino aquí en el ahora. Agradecemos, Señor, por abrir nuestros ojos, nuestros oídos a tus enseñanzas, por nunca habernos dejado solos, porque gracias a ti hemos encontrado una dirección, el camino, la puerta. Que podamos recorrerlo, Señor, esta jornada con fe, con claridad de pensamiento, con humildad en nuestros corazones y con el deseo, Señor, de aprender cada vez más de las leyes divinas de nuestro Padre, de tus enseñanzas, aprender cada vez más lo que estos espíritus bondadosos, como nuestro querido André Luis, y a la mano iluminada de nuestro querido Chico, vinieron a mostrarnos. Que podamos siempre estar en contacto, Señor, con esta doctrina maravillosa que cambia nuestras vidas, que hace blando nuestros corazones y que nos llena de conocimiento. Quédate siempre con nosotros, Señor, y ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendemos aquí. Gracias, querido Maestro. Bendícenos hoy y siempre. Que así sea, Señor. Muito obrigada, Yuri. Assim seja. Então, hoje nós finalizamos o capítulo 3 e o César vai apresentar para a gente o final deste capítulo. Bom, pessoal, nós temos então o capítulo final do capítulo 3. Na semana passada, nós tivemos, essa foi a parte que a Giovana nos falou ainda, né? Então, foi a chegada da benfeitora espiritual, da Matilde, e ela se dirige ao Gúbio, né? Dizendo, né, que ela espera há séculos pela renovação e pela penitência do seu protegido espiritual, mas que ele, somente agora, né, há muito pouco tempo, ele estava começando a mostrar sinais de arrependimento, né, e de talvez uma possível transformação. Então ela fala da situação dele, né, ele está internado numa organização praticamente criminosa, né, pelo endurecimento do coração, conquistou a confiança de gênios cruéis
e desempenhando presentemente a detestável função de grande sacerdote em mistérios escuros. Desculpa, Não foi mudou. nada. E ele, ela descreve mais ou menos, né, a situação dele e chefia a condenável falange de centenas de outros espíritos cristalizados no mal e que lhe obedecem com deplorável cegueira e quase absoluta fidelidade. Agravou o passivo de suas dívidas clamorosas, trazidas, né, é, da insânia terrestre, e vem sendo instrumento infeliz nas mãos de inimigos do bem, poderosos e ingratos. Há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Então, nós vemos aí, né, o longo percurso. Ela descreve a situação dele, né? Ele já apresenta alguns rudimentos da necessária transformação, ainda não chora, mas parece longe, né? Ele parece ainda longe do remorso salvador. Então, no entanto, ele já tem alguma dúvida, né, sobre a vitória do mal e está começando a se questionar. Ele já não é tão severo, né, com os seus subordinados. E ela diz, né, irmão Gúbio, perdoa-me o pranto, que não significa mágoa ou esmorecimento. Na pauta do julgamento humano comum, meu filho espiritual será talvez um monstro. Para mim, contudo, é a joia primorosa do coração, ansioso e enternecido. Então, é, ele, ela começa, né, a falar com o Gúbio, explicar a situação, e ela descreve a situação dele. E ela diz que não conseguirá ser feliz, né, encontrar o céu verdadeiramente, enquanto não conseguir levá-lo, né, à mudança que ele precisa. E aí ela diz, ele diz, né, nobre Matilde, estamos prontos, né, dita as tuas ordens. E aí terminou na semana passada, né, a Giovana dizendo, então conheceremos os planos desta mãe. E é mais ou menos isto realmente que nós vamos falar hoje, né? Então, Gregório ele foi um papa, né, pelas informações que nós temos. Não se sabe, há dúvidas, porque a gente encontra nas referências aí na internet que ele pode ter sido Gregório VII e Gregório IX, Ou Gregório ou IX. Gregório IX, né? Se nós olharmos as datas, fala-se que ele, eu não achei no livro, né, mas fala-se que ele tem aí em torno de uns 700 anos, né, se eu não me engano, na vida espiritual. Então, estaria mais para Gregório IX, né? O pontificado de Gregório VII termina em 1085 e o de Gregório IX em 1241, o que bateria mais ou menos com 1900, né? O nome de batismo do Gregório VII é Hildebrando de Savona e o nono, Ugolino de Sene. Eles estiveram os dois envolvidos em disputas, né, contra o poder imperial, né, para consolidar o poder da igreja. No entanto, o Gregório VII teve uma aliada, né, um apoio importante, que foi Matilde de Canossa, que é a condessa da Toscana, né, que foi uma grande aliada política e militar dele, né. Gregório IX, por sua vez, foi, né, ele conheceu São Francisco de Assis, conheceu São Domingos de Gusmão e canonizou os dois, né, e deu apoio à ordem, às ordens desses dois líderes, né, espirituais da igreja. Então, é difícil dizer, né, A nós vida deles na Terra, né? Como eles viveram a vida deles aqui. foram dois homens extremamente importantes, né? O papado deles teve, né, por exemplo, se nós olharmos aqui, legado espiritual, né? O Gregório VII, ele vai fazer a afirmação da autoridade papal sobre os reis. Então, é o início do modelo do papado medieval forte. E o nono, ele faz o fortalecimento do direito canônico, né? Criação da Inquisição Papal, canonização de Francisco e Domingos. Então, são,
São os dois extremamente importantes na história da igreja. Por outro lado, nós não temos como saber, né? O Gregório VII tem essa aliada que provavelmente por isso ela fala meu filho espiritual, né? Mas como saber, né? Qual dos dois é, né? É, pelas datas estaria mais para Gregório IX, mas difícil. Então eu deixo aqui, né, a dúvida, mas nós temos ideia que pode ter sido um desses dois, né? Bom, aí na sequência do nosso estudo, a Matilde basicamente vai estabelecer com o Gúbio um plano de trabalho, né? Então ela diz que ela voltará a reencarnar e receberá o Gregório como filho. Ela nascerá, né, na riqueza material, ele também. Ele nascerá com um conjunto vasto de trabalhos e aprendizados, provas e dificuldades. Para isso, no entanto, é necessário que o Gúbio consiga fazer o trabalho dele, né? E que ele socorra igualmente a Margarida, que foi uma antiga filha dele e que tem ligações com Gregório e que agora, na atual encarnação, está sofrendo um processo obsessivo patrocinado por ele, né? Então, nesse plano de trabalho, ela diz, desde que você o encontre, porque ele vai descer, né? Gúbio vai até a cidade onde ele impera como um dos grandes chefes, veste a capa do servo prestimoso e fala-lhe em meu nome. Disponho agora da permissão de fazer-me sentir e acredito que a face de tua amorosa tarefa mover-se-lhe-á o espírito endurecido. Então, ela é interessante, né, que ela começa dizendo que ela tem permissão agora para se fazer sentir, né? A gente vê que por que ela tem essa autorização, porque agora ele começa a mostrar, né? Antes poderia parecer uma agressão, ou simplesmente ele poderia não estar, né, realmente aberto, mas agora há uma possibilidade, né? Então ela tem autorização para se fazer mais presente. Nós vemos aqui também um caso, né, de ajuda mútua, porque o Gúbio vai dizer, ele está encarregado de uma missão extremamente difícil e importante, mas ele diz, abnegada Matilde, eu sou um pequenino, né, sou pequenino em excesso para merecer-te as palavras. Onde existe alegria, o sofrimento não se detém. Socorreste-me com a tua intercessão, amparando-me o zelo afetivo perante as necessidades de Margarida. Um coração paternal é sempre venturoso em se humilhando pelos filhos que ama. Sou simplesmente teu devedor. Ele fala assim porque ela diz para ele que ele vai enfrentar uma situação difícil, né? Um homem que está acostumado a mandar, ser obedecido, que não se curva a ninguém, e, e ele provavelmente vai viver uma situação de dificuldade, né, nesse trabalho. Então, aí ela volta ao plano, né? Ela diz: ao terminares a fase essencial de tua missão nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída, ou seja, nas regiões de fronteira, né? Então, quem sabe? É provável se verifique um encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia, até a um ponto em que de alguma sorte a manifestação da luz será possibilitada ante as trevas. Então veja todos os cuidados, né, que estão sendo tomados e que são necessários. A hora é chegada. O Senhor estará conosco. Há tempo de plantar e tempo de colher. Gregório e eu semearemos de novo. Seremos mãe e filho outra vez. Então, indica aqui que ela já foi realmente mãe dele, né? E ela ainda diz: nesse dia abençoado, Gregório e os companheiros que mais se afinarem com ele serão trazidos por nós a círculos regeneradores e dessas esferas de reajustamento, ponto reorganizar elementos ante o futuro promissor, sonhando em companhia dele as realizações que nos competem alcançar.
nós vemos aqui todo um plano, né? Que é interessante porque nós vemos que esta benfeitura, ela está traçando em linhas gerais, né, o que ela espera que venha a se concretizar. Estão inclusos nestes planos aqueles que são aliados próximos dele, os que mais se afinam com ele. E ela não está planejando, né, somente para ele uma solução, mas também para esses espíritos, né? Agora, veja que o Gregório não está sequer pensando nisso. Os espíritos que com ele se afinam estão longe de imaginar, né, que possa já ter um plano desse em andamento. Mas é essa a natureza do trabalho dos benfeitores, né? Eles veem longe e estão vendo as necessidades que vão se apresentar para essas almas, né? E aí nós temos alguns elementos, né, a destacar. Primeiro, que não há imposição e violência da parte dos benfeitores, mas desde que haja um mínimo de condições, eles passam a agir, né? Então, é o caso que nós vemos aqui. O Gregório está mostrando sinais de mudança, de transformação, e ela está prevendo, né, que será possível, mas na fala que ela nos dá agora de pouco, né, ela diz, e então veremos, né? Porque ele deve te acompanhar até a saída das zonas inferiores, mas a partir dali, quem garante que ele aceitará, né? Então, eles não levam em consideração apenas a solução do caso principal, mas procuram extrair o máximo de bem para o máximo de indivíduos. Então, esses espíritos que estão submetidos ao Gregório, ela vai ajudá-lo com aqueles que estão mais próximos, mas depois, pelo que ela fala anteriormente, ele terá também que se implicar na ajuda a esses outros, né, que ele manteve como servos e escravos dele durante muito tempo no plano espiritual. Tem muitas almas envolvidas. Muita gente envolvida, né? E o planejamento e a execução incorrem em perigos e sacrifícios pessoais. Não é uma tarefa fácil, não é coisinha de nós vamos planejar e vai dar tudo certinho, né? Pode dar tudo errado, na verdade, e eles podem encontrar ainda alguém, né, com extrema resistência a fazer o que precisa ser feito. Então, nós temos, né, basicamente isso, não havia muita coisa, né? Mas esses elementos que nós destacamos, acho que vale a pena que a gente pense um pouco, porque não sei se vocês já notaram, né? Às vezes as pessoas que nos cercam, as coisas parecem difíceis, complicadas, né? Mas e de repente nós olhamos e falamos, mas espera aí, né? Não é tão complicado assim. Se fizer assim, se fizer desse jeito, se for por aqui. E às vezes nós vemos soluções, né? E os benfeitores, nós na nossa, né, pequenez e limitação, às vezes nós vemos soluções onde as pessoas, né, não veem. Imagina para um benfeitor, né, de uma certa categoria espiritual, eles olham, né, para esses problemas todos e eles estão vendo 50, 100 anos na frente, né? Imagina o trabalho esse plano, se faz 50 anos que ela está conseguindo atingi-lo mentalmente. Então, é um plano que está vindo já há 50 anos, no mínimo, né, em desenvolvimento. Agora, ela faz Muito tempo, né? afirmações, né? Ela faz afirmações como, por exemplo, ele vai nascer na riqueza, vai enfrentar traições, perdas, a perda da mãe. Quer dizer, como é que ela sabe que ele vai enfrentar tudo isso, né? Porque ela conhece a natureza dos espíritos que vão reencarnar com ele, né? São almas que obedecem sob o império da força somente, né? Senão, né, elas vão reencarnar com as tendências que têm. E se um reencarna como irmão dele, primo, né, pessoa próxima, quer dizer, ela sabe que há um alto grau de probabilidade que ele vai enfrentar, né, desilusões e situações difíceis. Então,
é interessante como por exemplo, essa benfeitora está olhando de muito alto, né, essa situação. Como a Giovana falou, desde que ela começou a perceber mudanças, provavelmente ela já começou a fazer os planos, né, para que possa encaminhar as coisas. Então, assim, para ela reencarnar, tem que ter uma mãe, né? Então, ela já deve estar, né, prevendo que essa mãe tem que estar disponível, tem que ter um pai, né? Tem que ter um lugar onde ela vai nascer, tem que ter uma situação de vida. Quer dizer, há uma série de coisas, né, que já estão se encaminhando. E onde é que ela vai colocar esses espíritos, né, que estarão ligados a ele também, vão nascer no mesmo lar, né? Ela depois vai ter que passar todo um tempo, para que ela possa também ela recebê-lo como filho, quer dizer, onde é que ele vai estar na vida espiritual nesse meio tempo, quando ela reencarnar? Provavelmente vai estar, né, em estudo, refazimento, trabalhando para Se adquirir, preparando, se né? preparando, né? Então, se nós preenchermos as lacunas que está no que ela está falando, nós temos aí um planejamento de longo alcance, né? Ela nem nasceu ainda, né? Ela primeiro precisa, né, Tirá-lo de lá, né? tirá-lo de lá, e ela diz que vai planejar com ele os eventos futuros, né? E, quer dizer, ela ainda não vai reencarnar imediatamente, quer dizer, a pessoa com quem ela vai reencarnar como filha talvez esteja reencarnando naquele momento, né? E ela vai levar ali uns, né, 18 anos, mais ou menos, as mulheres em 1900, né? Nessa época tinham filhos muito cedo. Quer dizer, ela tem um tempo, né? E depois ele vai poder continuar até que ela esteja em condições de recebê-lo. Quer dizer, se eles mudar nesse momento, né? Que vai ser o caso, a gente sabe, ele vai ter aí uns 30 e tantos anos de preparação no plano espiritual. Quer dizer, ele vai ter que trabalhar para recuperar muitos desses espíritos que ficaram para trás, né? Há um trabalho imenso a ser feito, né? Então nós vemos que não são, as coisas não são assim bobinhas, né? É um trabalho muito grande e jamais imposto, né? Porque ela não, ela poderia se materializar diante dele, né? E forçar, mas não, né? E agora isso mostra, por exemplo, né? Essa condição dele de alto sacerdote, né? De cultos obscuros e né, nós vemos que ele acabou se aliando a espíritos tenebrosos, né? E acabou se tornando um deles. Difícil a gente imaginar, né? Mas nós sabemos que muitos altos quadros das igrejas, né? Sobretudo da Igreja Católica, por exemplo, muitas vezes desencarnam na ilusão de que por terem pertencido à igreja, eles têm realmente, né? As chaves do céu. E muitos, né, um papa, por exemplo, ele se acredita realmente o representante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, né? Então, nós Hum. sabemos que foi E acreditam que chegando do outro lado serão recebidos por Jesus, né? pelo próprio. Hum. Aí nós chegam lá e não tem, né, todas as pompas, né, que acreditavam merecer por terem sido da igreja. E aí muitos se revoltam. Nós já recebemos nas reuniões mediúnicas vários, né, que trabalharam na igreja, que foram padres, né, e que chegando do outro lado encontraram uma situação completamente diferente da que esperavam e se revoltaram. E se revoltaram e continuam revoltados. Então é bem complicado, né? É, a gente vê que para eles não era uma, né, não era uma, talvez seja assim, né? Eles tinham uma convicção plena de que não é assim, né? Hum. Nós somos representantes de Deus na Terra e eu sou o Papa, eu sou, né? Então, cardeais, papas, bispos, né? Eles mesmos falam, né? Padres, muitos se acreditam realmente escolhidos e salvos né? E nós vemos que a decepção para alguns pode ser muito grande, né?
que, por exemplo, você chega na vida espiritual, nós já estudamos, né? Você é aquilo que fez de si mesmo. Domingo agora, por exemplo, nós estudamos um pouco isso, né? Com as quadrinhas do Cornélio Pires. E muitos destes padres, destes papas, são espíritos que passaram a vida em guerras políticas, em tramas políticas. E quando nós lemos a história deles, né, se você vai na internet procurar tudo, todos eles estiveram envolvidos, né, em lutas políticas, em guerras, né, literalmente em guerras. E essa, por exemplo, essa Matilde de Canossa, ela é considerada, ela, ela foi uma chefe militar, né, o que não era muito comum para as mulheres. Ela foi uma chefe militar, porque o marido dela, ela tem acho que dois casamentos, os maridos morrem, e ela acaba ficando, depois da morte do primeiro marido, ela contrata alguém para ensiná-la, inclusive o manejo das armas, né? Estratégias de guerra, tudo, e ela apoia o Gregório VII nas lutas contra o imperador Henrique IV, né? Então, há toda uma história, né? São famílias, são. Então, nós vemos ali eram pessoas que estavam no centro do mundo da época, né? Estavam no centro do mundo. Era Roma, era Itália, era o lugar, né? E então é isso. Nós tem vários aspectos, né, que nós podemos ainda levantar. Mas era basicamente o que nós tínhamos como apresentação. Então, abrimos, se houver entre os quatro heróis que estão com as câmeras abertas, o Yuri, Luciana depois. Obrigada. Isso que você falou sobre a planificação e tudo isso, a gente entende porque Chico falou que ele não tem medo de desencarnar, mas tem medo do encarnar, né? Como é muito mais fácil desencarnar que encarnar. Então, a importância a gente sempre fala, não, do aproveitamento do tempo e o que a gente tem essa benção do entender que é importante aproveitar, não? Mas o que eu queria falar nessa parte quando fala, não, que ele vai ter uma encarnação muito difícil, com muitas tentações. Então, pensei na importância do papel da mãe para espíritos assim, não espíritos muito rebeldes, porque assim ela tem acho que para espíritos assim tão difícil precisa de mais santas, não? No sentido que para poder levar a esses espíritos no bom caminho. E eu tinha assim como uma dúvida quando eles falam que os amigos dele, não? Aqueles que eles obedecem a Gregório, quando eles falam que vai trazer o Gregório, vai trazer a eles também. Neste caso, se a gente vê que Gregório tem essa abertura, mas não fala se esses espíritos têm essa abertura, poderia ser que eles sejam trazidos como uma reencarnação compulsiva, neste caso, como espíritos assim. Sim, César? É, com certeza, Yuri, aqueles que estão mais próximos dele, né, que são ligados a ele, que são companheiros próximos, talvez ele próprio consiga, né, demovê-los e trazê-los consigo, né? Mas alguns, certamente, se não aceitarem, talvez sejam trazidos, né, para reencarnações compulsórias. Ah, compulsórias, ok. Então, são espíritos, porque tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Então, na verdade, o Gregório, como outros, ele é o centro de todo um movimento. Ele é a coluna de uma série de espíritos que estão ligados a ele. E a partir do momento que ele, né, for quebrado, né, que ele ceder, então esses outros ficam fragilizados. Então aí que seja pelo convencimento, né, pela doçura, ou
né, levados à reencarnação compulsória, se algum deles realmente tiver que reencarnar, né? Porque são espíritos que não estão em condições de planejar, muitos deles talvez nem aceitem, né, a mudança. O próprio Gregório terá que trabalhar na mudança de alguns deles Mas se depois. ele é um líder, o Gregório, se ele é um líder e os É, outros obedecem, exato. então eles outros passarão a obedecê-lo em outros tipos de ordens também, É né? Na provável, medida do possível, né? é Talvez. provável, né, que isso possa acontecer com alguns, mas não com todos, né? Porque a partir do momento que ele se transformar, ele passa a ser visto por muitos como um traidor, né? E é uma mãe que vem com uma tarefa muito difícil, mas a gente vê pela descrição, né, desse espírito, é um espírito superior, né? Ela precisou se materializar ali para falar com o Gúbio, e o Gúbio, ele em alguns momentos, né, ele deixa muito claro, né, a superioridade dela como espírito, por tudo que ela tem feito por eles, que o que ele tiver que fazer vai ser pouco, pelo tanto que ela faz por eles todos. Então a gente percebe, né, na descrição que é um espírito superior. E é para conseguir, né, para vir, para educar um espírito como esse, é um espírito que esteja em condições de receber, né? Porque não é qualquer mãe que tem condições de receber um espírito difícil como esse. Porque vai ser, né, deve ser, pelo que ele descreve no livro, o Gregório, ele tem uma liderança. Então, é uma criança, vai ser uma criança que eu acredito que quando reencarnar, ele já vai apresentar essa personalidade forte desde o início. E se não tiver uma mãe consciente, né, para educar esse espírito que vai apresentar já desde cedo essa personalidade forte, dominadora, e a reencarnação se perde. Então, não é uma reencarnação que pode se perder, porque é uma reencarnação que vai ser, está sendo planejada há muito tempo. Então, é uma reencarnação que tem que ter chance de sucesso, né? Então, não é uma mãe qualquer que pode receber essa incumbência, não. Né? Eu, na minha simples interpretação. Lu, Mas aí eu fiquei na dúvida também, né? Você falou que é óbvio que eles estão planejando há tanto tempo, né? Isso que eu achei mais impressionante na história, porque há 50 anos, né? Ele começou, então quer dizer que eles não estão no ponto ainda de voltar e de recomeçar, né? Então, não sabemos quanto tempo ainda vai levar. Então, é impressionante essa paciência, essa resiliência do amor, né? Da dedicação. E se não reencarnar, passar por uma encarnação toda e ainda não conseguirem realizar o que planejaram durante tanto tempo, né? Então é isso que é o mais triste de saber que muitas situações acontecem todos os dias, né? Assim, a gente vê histórias e mais histórias, e essa coisa do amor incondicional da mãe, e da mãe ser um papel importante, que a Yuri lembrou. Aí você fica pensando, né? Todos esses bandidos que estão em cadeias, criminosos, todos eles têm uma mãe, e muitas vezes a gente vê histórias de mães, né, que vão visitar na cadeia, e que choram pelos seus filhos, e que têm o coração totalmente estraçalhado porque o filho escolheu aquele caminho, apesar de terem feito tudo corretamente, terem dado o maior amor do mundo. Então, é muito triste, né, de saber que tem planejamentos e planejamentos que se fazem e que passam encarnações e eles nunca vão desistir, né? Você pega essa mãe que está planejando isso há tanto tempo e vai continuar planejando, mesmo se não der certo em reencarnação, ela vai voltar e vai tentar de novo e quantas vezes forem necessárias, né? Um amor que não vai acabar nunca e a esperança dela não vai acabar. porque são planos que não dependem, não, depende um pouco de todos os lados, né?
porque ela vem como mãe, ela já é um espírito que adquiriu virtudes, que adquiriu moralidade, mas ela vai fazer a parte dela, mas não significa que ele vai fazer a parte dele, né? Ele faz parte do plano, ele faz parte dessa preparação, mas ele precisa, quando chega aqui no mundo e esquece todo o plano, porque é com o esquecimento, né, que a matéria nos impõe, as coisas podem tomar outro rumo, né? São muitas as variáveis, né? E mesmo ela, né, ela é um espírito de alta envergadura, mas uma vez exposto, né, à reencarnação, é, terá ela, né, condições de educar esse filho da maneira como tem que ser, quer dizer, tudo é um risco, há um Sim. risco. Quanto mais elevado o espírito, menor o risco, mas há sempre um risco. E é aí que vem questões, né, como, por exemplo, um espírito desse, ele poderia ser levado também ele a uma reencarnação compulsória, mas seria improdutivo, né? É um espírito desse, Derivativo, justamente né? pela capacidade intelectual, pela capacidade de organização, pela inteligência que ele tem, pelo carisma e liderança que ele deve ter, né? São espíritos que, se você os prepará-los, né, você dá a eles uma oportunidade, talvez, de fazer um trabalho que vai afetar muita gente, né? E eles podem falhar porque as tentações são muito grandes, né? Eles já experimentaram poder, eles já experimentaram toda a grandeza da terra, né? E tudo isso pode ser uma tentação muito grande, né, para esses espíritos. Aí é o caso que muitas vezes nós vemos pessoas que nascem, né, com para liderarem em certas áreas, né, ou nasce como médium, né, para poder fazer o trabalho de, né, orientação dos encarnados, mas também socorro aos desencarnados. Muitos desses desencarnados são aqueles que eram os seus subalternos, né, no plano espiritual. Então, Deus dá, né, a esse espírito a oportunidade de resgatar de uma maneira produtiva, nobre, usando os talentos, as possibilidades que ele tem, para extrair daí possibilidades. Se ele tiver sucesso, né, pode ser uma reencarnação abençoada, mas os perigos são muito grandes e as probabilidades de fracasso também são altas, né? Mas, de todo modo, ele ao menos vai sair daquela situação em que está, né? Ele vai, nesse período, ele vai escrever uma nova história, É, né? é isso que o livro vai contar pra gente, né? Como vai ser o trabalho do Gúbio buscando, né, trazê-lo de volta à consciência, né? Então a gente tem ainda toda uma Mas história a ser estudada, eu né? falo depois, né, dele É, reencarnado, né? É o período no qual ele vai escrever uma nova história. sim. E ao menos ele saiu daquela situação, mas ele não vai vir sem um plano de trabalho, né? Porque um espírito como a Matilde não reencarna, né, sem um plano de trabalho, né? Então, ele vai ser incluído nesse plano de trabalho. Ele provavelmente vai ter que se preparar para algumas funções, justamente porque é um espírito que tem capacidade para isso, né? Agora, ele pode, claro que pode fracassar, né? E quem sabe um dia, né, nós tenhamos a continuação da história, né? Sabendo para conhecer o que aconteceu na reencarnação, né? Exato, e saber quem é, né? Então, quando nós voltarmos ao plano espiritual, a gente pode chegar e falar, não, não, Perguntar, né? quero saber o que aconteceu com essas histórias aqui, porque não contaram o resto, né? É. Oi, Yuri. Não, eu entendi assim como se ele vai vir com a mediunidade. Eu não sei se eu entendi mal, mas o texto fala, não, amarguras e desilusões que ajudará a restaurar e aperfeiçoar os poderes da mente. Depois ele fala, não, a voz dela será por ele registrada com mais precisão. Então eu entendi que ele vai vir com, depois desse, quando ela vai embora, com sofrimento e tudo, ele vai ter essa capacidade, porque senão
não sei, escutar a voz dela, eu entender como que ele vai ter essa mediunidade, não? Então, a gente entende, eu como médium e com um pouco de conhecimento sobre um pouco das vidas passadas, a gente entende que muitos de nós estamos muito enduvidados, sabe, com as leis divinas e Deus nos dá essa oportunidade, você falou, não somente ajudar os encarnados, mas também os desencarnados. Então, nesse caso, como espíritos assim, é compreensível. Isso. Exato, e é esse o trabalho, né? Porque, por exemplo, você poderia ter, né, um espírito que reencarna, né, com esses compromissos de trabalho, ele poderia nascer aleijado, né, com debilidade mental, mas Deus fala, bom, ele teve capacidade de fazer o mal, de liderar para o mal, ele tem capacidade de liderar, né? Agora ele precisa liderar para o bem. E como são espíritos que têm iniciativa, né, eles são chamados para esse trabalho e aí nós vemos que podem ser espíritos, né, que vão mudar a vida de muitas pessoas. Então, há um trabalho, né, que a ser feito. Então, nós vemos que há tormentos, né, mentais, a mediunidade, que muitas vezes os primeiros espíritos que vão procurar esse médium são aqueles que foram suas vítimas do passado, ou antigos aliados, né? Espíritos que ele manteve na desorientação e na loucura e que agora voltam, né? E aí nós vemos médiums que começam a sua mediunidade num estado de transtorno, de confusão, de sofrimento, mas depois vão se, né? E aí passam a influenciar esses espíritos. Então Deus nos dá a oportunidade de refazermos o caminho, né? De modo a sermos o mais produtivos possível, né? Alcançarmos o maior número possível de espíritos. Agora, muitos médiuns reencarnam nesse quadro, né? Mas não só médiuns, né? Nós temos pessoas que vão voltar para agir na política, na religião, né? Alguns vão voltar aos quadros da igreja, quer dizer, não, Na na medicina. medicina, né? Na educação, na justiça, né? Então, nós vemos que é muito amplo esses trabalhos, né? Agora, não é fácil, né? A gente sabe que uma vez na vida física, né, nós vamos ter que lidar com as pulsões espirituais que vêm do homem velho, né? E, e nós vemos, eu conheci gente assim, né, que tinha uma capacidade de liderança muito grande, e são espíritos que você vê também, né, que quando fazem algo de grande e de bom, é algo realmente extraordinário, que vai afetar muitas pessoas. E quando caem, podem levar muita gente consigo também, né? Então, Sempre quando eu penso assim, você terminou? Vou falar rapidinho. Quando eu penso assim no quão grande é o esquecimento, né, na vinda ao mundo, eu penso em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, para ele ter tido a capacidade de fazer o trabalho que ele fez depois de ter sido convertido e ter vivido a vida dele anterior à conversão, ele veio, ele era um espírito preparado para aquilo, para aquela missão, né? Tanto que Jesus veio, né, tirá-lo da cegueira, veio para, né, para acordá-lo, né? Porque ele estava perseguindo os cristãos. Então eu acho, eu faço uma ideia de que ele era um espírito que veio, né, para o trabalho cristão, mas ele nasceu num contexto, ele era, né, ele era um doutor da lei
E ele começou a perseguir os cristãos, até que que ele tenha sido desperto daquela inconsciência dele, mas ele era um espírito, é um espírito muito forte, né? Era um espírito já, mas chegando no mundo, o esquecimento fez com que ele levasse uma vida anterior, né? Muito distante da vida que ele teve após a sua conversão. Então, são espíritos, né? Quanto que são espíritos muito preparados que vêm às vezes para uma tarefa, né? Para uma construção no mundo, né? Deixar marcas no mundo, mas o esquecimento é um negócio e tanto, né? Porque a gente, desde que encarna num corpo e você não tem, você perde realmente os parâmetros do que você é e do que você veio fazer aqui. Então, eu sempre penso em Paulo de Tarso. Falei, meu Deus, se Paulo de Tarso teve que levar um tombo daquele, né, para acordar, imagina nós, né, que ainda estamos no iniciozinho da nossa escadinha, né? Então, Mas veja como tudo é pensado de modo, né? Por que que Jesus, em pessoa, vem a Paulo de Tarso? Né? Porque ele sabia que tinha ali um instrumento poderoso à sua disposição. Paulo de Tarso vai influenciar todo o cristianismo. Né? Os séculos vindouros serão todos influenciados por Paulo de Tarso. Então, ele tinha ali um homem de uma capacidade de trabalho extraordinária, né? então era um espírito com uma missão, Era um né? espírito com uma missão, e isso que a Giovana falou é extremamente sério, né? Porque você veja, é um espírito com uma missão que estava muito clara, né? Que o próprio Cristo teve que intervir Para para fazer. acordá-lo, né? E se Jesus não tivesse feito, né? Quanto tempo poderia levar? E se não acordasse? E se ele se incrustasse, né, no orgulho, no egoísmo dele e ficasse nisso? Então, nós vemos que há grandes espíritos que fracassam, né? Nós falamos de Napoleão, nós falamos de Maomé, e há outros, né, que são espíritos que eram supostos desempenhar tarefas importantes, né, que impactam a vida de milhares de pessoas, mas nem sempre você é capaz de cumprir a missão. Allan Kardec questiona isso no Livro dos Espíritos, né? Oi, Daniel. Eu fiquei pensando, se for de Napoleão, na mãe do Napoleão quando voltar para a Terra. Tem que ser uma mãe muito enérgica, né? Porque vai vir um menino com uma força de vontade muito grande, né? Mas eu fiquei pensando, desde o do nosso estudo de sexta, né? Que a gente ficou falando bastante sobre o roteiro da vida, né? Que tem um certo roteiro, mas né, você pode parar aqui ou tentar tomar um atalho ali ou se perder aqui. Sobre um pouco sobre quando você vem com uma missão ou quando você tem ou você é escolhido para alguma missão, né? Enfim, o que o que define em boa parte, é a sua moral, né? É a elevação da sua moral, né? Que vai mais ou menos balizar, né? Independente se você for um papa, imagina você ser um papa, né? Quando que você imaginar né? Que um ser que chegou a essa estatura, mas possivelmente a moral dele não era alta, não era elevada, né? Então, eu acho que isso, que realmente o risco de dar errado era muito grande, né? Mas eu acho incrível toda vez que entra nesse assunto do planejamento, que você vê quantas variáveis tem, né? Quantas variáveis e preparação e aquilo que a Yuri falou, né? É sempre a figura da mãe. Tem que ter uma mãe presente, uma mãe que, aliás, a missão é da mãe. A mãe escolheu aquela criança, eu vou cuidar, mas a
a missão é da mãe, né? Eu, ah, eu tenho uma história que é a irmã de um amigo meu. Ela, ela adotou um filho, bom, adotou uma criança que foi rejeitada pela mãe. A criança, pelo que ele me conta, ela é assim, ela é impossível ela ter convívio social. Ele fala que a criança é um monstro, né? Ela é violenta e a mãe, a família, não, devolve ela, não faço, não, não posso. E ela cuida dessa criança, assim, a criança ela não pode ter convivência com ninguém, assim, ela, sabe, tipo, tem todos os problemas, assim, tipo de temperamento, violenta. E a mãe, ela cuida do filho, assim, sabe? Tipo, a criança destrói a casa, sabe? Acho que agora ele já tá adolescente, mas eu fiquei intrigado com isso, sabe? Tipo, o filho não era dela, ela adota a criança e cuida dessa criança com um zelo, assim, que nem o marido dela entende. E aí eu fico, e mais ou menos eu acho que é um pouco dessa missão dessa mãe que vai nascer, né? Tipo, porque pelo que eu entendi, essa criança que vem vai ser dose. Tem uma, tem vários aspectos, né? Por exemplo, espíritos deste tipo, né? Que aí entra também um tipo de espírito, né? Tem espíritos que são voluntariosos, mimados, mas tem espíritos que têm inteligência e têm poder de vontade. Então, se esse espírito for educado e ele usar a inteligência e a vontade que ele tem para o bem, ele pode, né, melhorar muito a sua própria situação e ajudar a muitos. Mas se ele num certo, porque ele vai viver, né, os conflitos que nós vivemos estando na carne. Você é um espírito que se habituou a mandar, a obter o que você quer. Você tem a finesse, né, do dinheiro, do poder, do que é bom. Tudo isso vai ser uma tentação, né, dos prazeres. Então, são espíritos que você vê que eles nascem com, né, um. Agora, eles também têm um poder de vontade muito grande. E se ele souber, né, e for educado para usar essa vontade do jeito certo, aí ele pode fazer realmente um trabalho muito grande, né, e pode produzir, mas ele será, como todos nós, ele será confrontado aos seus problemas, né, às suas tentações, às suas. Então, não são encarnações fáceis, e mas por outro lado, ele é melhor do que o que ele estava, né? Agora, tudo indica que ele terá tempo para planejar, porque ela fala, né, que nós juntos planejaremos. Quer dizer, a mãe dela vai ter que reencarnar, né? Ela depois terá que reencarnar para que ele reencarne, né? Então, ou a mãe dela já está reencarnada, mas é ainda, né, uma criança né? Então, vai haver aí um período, às vezes de 30 anos, por exemplo, para que ele volte à Terra. E nesse tempo, quanto mais ele trabalhar no mundo espiritual, melhor vai ser a situação dele, né? Então, é muito complexo, né? A gente vê a bondade do mundo espiritual, esses espíritos. E nós poderíamos perguntar, né? Mas e o livre-arbítrio? Não, mas que livre-arbítrio, né? Quando você está numa situação que está esses espíritos necessitados, por exemplo, você precisa de alguém que veja. É como você perguntar o livre-arbítrio de uma criança, né? Ou de um adolescente irresponsável. Tem que ter alguém que dita, né, as normas, que planeja, que estabelece, porque senão não avança, não muda nada.
Então, ela e outros, né, estão planejando tudo isso e imagina o trabalho imenso que é planejar tudo isso. Quantas variáveis têm que ser controladas, né? Não é uma coisa simples. E isso também mostra, né, quando a gente começa a ter consciência disso, isso mostra a que ponto a gente tem que valorizar a nossa vida e as oportunidades que nós temos, porque quanto pode ter custado isso em planejamento, preparação, para que nós tivéssemos a chance de vir e reencarnar. Então é muito complexo. A gente não pode, né, a gente tem que realmente valorizar quando a gente aprende tudo isso, ver quanto trabalho dá, né? Então é vasto, é uma coisa muito vasta, né? É impressionante pela grandiosidade que tem atrás disso tudo, né? E tudo respeitando a liberdade de todos que estão envolvidos, na medida da sua evolução, evidentemente, mas e ainda com os riscos de dar errado, né? Porque pode dar errado, parcialmente certo, né? Ele pode começar fazendo o que é bom e se desviar. Ele pode começar fazendo o que é mal, como Paulo de Tarso, e começar a fazer o que é bom, E assim, né? quando a gente vê um espírito desse tipo, né, quando ela fala aqui que ele ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico, e parece-me longe do remorso salvador. Então, quanto que o arrependimento e o remorso são peças-chaves, né, para que um espírito se renda, né, se renove, eh, se, se, se abrir para receber, né, o amor que vem do alto, para se redimir, para recomeçar. Então, o orgulho, quando eles falam, a gente vê nos benfeitores dizendo nos livros, né, que o orgulho é, é o maior mal de um espírito, né, porque um espírito que está nessa situação é de um orgulho imenso. Então, para um orgulhoso se arrepender, né, ter o sentimento do arrependimento pelo que fez e pelo que faz, e ter remorso pelo que causou, pode levar muito tempo, né? Então, por isso a importância do trabalho sobre o orgulho, né? A humildade, o trabalho para desenvolver a humildade e aceitar que erra, e aceitar que tem defeitos, e aceitar que precisa mudar. Então, nisso vai a vontade, né? Porque o espírito que não tem a vontade para fazer essa mudança, quando a gente fala que podem durar séculos, um espírito pode ficar séculos numa situação. Aqui está um exemplo, né? Que é o caso desse Gregório. Ele vai ficar séculos vivendo nessa realidade porque ele é um espírito de extremo orgulho. É isso, né? Nós vamos, vamos avançar agora para o quarto capítulo, e que é a visita deles, né? Na cidade, a Yuri. Aí ele começa semana que vem. Não, 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 eu queria perguntar Ah, algo. sim, sim, Ah, sim, não Ou estou. fechamos, não? É Ah, que, posso sim, perguntar? sim, com certeza. César, quando ela fala que tem permissão, porque o estudo passado eu estava pensando muito nisso, ela falou que estamos todos imantados e que ela só recebe esses raios de desvario do seu filho. Um espírito como esse, por exemplo, ela está enviando para ele e é por isso que ele recebe com o tempo tem essa abertura, mas esses raios que ela recebe, porque eles estão conectados, o amor genuíno, tudo isso, essa energia afeta um espírito dessa envergadura, como Matilde, ou é uma forma de falar para dizer que ela não pode ser feliz sem ele? Eu não sei se expliquei. Sim, acho que entendo o que você quer falar. Eu acho que entristece, né? Porque a ligação que nós temos uns com os outros, é, por exemplo, há pessoas da nossa família que nós gostaríamos que estivesse conosco, né, nesse trabalho. Há amigos, há pessoas queridas que nós gostaríamos. E a ligação que nós temos com essas pessoas, nós estamos ligados a elas, né? Irmãos, pais, amigos, né? Familiares próximos. E
E um espírito da condição da Matilde, ela capta, né? Ela sente, desde que ela pense e queira saber o que está acontecendo com ele, imediatamente ela sabe e pode, porque o inferior não consegue alcançar e escrutinar o superior, mas o superior consegue, né? Saber o que pensa e sente o inferior. Então, ela vive esse dilema de uma mãe que sabe, né? Que tem um filho que está descabeçado, que está desorientado, perdido. E isso, lógico, que a entristece, né? Mas é a tristeza, talvez até uma tristeza que nós não conheçamos ainda, né? Ou que talvez já conheçamos, quem sabe. Mas é a tristeza, não aquela tristeza do desespero, da depressão, mas a tristeza de quem vê uma situação que você diz, bom, eu gostaria que não fosse assim, né? Gostaria que tivesse mudado, que fosse diferente. Mas sim, isso afeta, né? No sentido de que ela sente tanto ela sente que ela está há séculos esperando que ele se mexa e que mude, né? Que vai voltar, E né? vai E vai voltar. reencarnar para poder Então, ajudá-lo. ela diz: eu não posso ver o céu, enquanto eu não conseguir demovê-lo desse mal que ele insiste, né? Então, ela sente, claro que sente, e sente a tristeza de um espírito que sabe que, né, tem que ter paciência e ajudar. É o desprendimento que nós estudamos, né, no último estudo, quanto à importância, a importância do desprendimento. Ela, de uma certa forma, ela avançou, né? Mas ela vai voltar para ajudar esse espírito, porque talvez seja ela a única esperança dele, né, para que ele recomece de uma certa forma, né, para que ele volte e ele encontre o caminho da luz, né? Então, tem espíritos que, esses espíritos superiores, eles são de um amor muito grande, né, por nós. E foi quando naquele outro espírito da semana passada falou também, né, para as filhas dela, aquela mãe, que vão reencarnar todos por causa do pai das meninas, né, que voltarão todos para o mundo. É um espírito já também que avançou, mas continua ligado àqueles que estão ainda presos, né, que ainda não conseguiram avançar. Então, Nós estamos ligados, né? Oi, Yuri. Não, e essa responsabilidade que temos cada um, porque se a gente pensa que estamos imantados com as pessoas, os afetos, não? Por exemplo, eu com meus filhos, se eu melhoro, eu vou afetar a energia deles, mesmo que não esteja mais neste plano, vamos a seguir influenciando-nos uns a outros pelo amor filial. Isso é um assunto que pode ser um estudo em si mesmo, porque o estudo dessa conexão que existe entre nós, de como esta conexão pode ser utilizada, por isso que orarmos uns pelos outros é importante. Porque nós sentimos muitas vezes uma pessoa que está, né, ligada a nós, que está triste, ou que está desesperada, ou que está aflita. E muitas vezes, nos momentos de oração, essas pessoas nos vêm à mente. E como um apelo, né? Então, orarmos uns pelos outros e reagirmos corretamente ao que recebemos. Então, se eu começo a receber uma sensação de tristeza, às vezes eu não sei nem que está vindo de uma pessoa que eu conheço. E se eu tenho sensibilidade e presto atenção, às vezes eu vou sentir que vem vindo daquela pessoa. Mas, se eu reagir do modo certo, eu posso usar a conexão para ajudá-la, né? Então, ao invés de mergulhar na tristeza, eu começo a orar, eu começo a pensar, eu começo a enviar pensamentos. E se nós tivermos uma certa influência sobre a pessoa, né,
uma certa ascendência sobre a pessoa, nós podemos, inclusive, reverter isso, né, e ajudá-la. Então, é importante a gente saber dessas coisas, né? Porque são, na verdade, leis da natureza, né? Mas é isso. Acho que por hoje a gente pode finalizar. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós rogamos, Senhor, ao vosso amor, que se compadeça de nossas almas, que nos leve, Mestre, ao caminho da luz, que nos mostre, Senhor, os benefícios do trabalho, do estudo, que nos dê, Mestre, as forças para o combate a nossas inferioridades, que possamos, Senhor, conhecer a vossa verdade, para que ela nos liberte, que possamos conhecê-lo, Mestre, pois o Senhor é a verdade. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos almas caminhando há muito tempo, buscando, Senhor, os caminhos da liberdade. E finalmente o divisamos na vossa presença, no vosso amor. Que nós possamos, Mestre, acolher estes benfeitores queridos, que em vosso nome nos envolvem, que nos visitam nos momentos de estudo, que nos trazem a luz e as bênçãos de suas presenças, que nossos corações possam preencher-se dessa luz e que possamos viver vidas, Senhor, voltadas para o bem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre. Que assim seja, Mestre.